Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo. Meu time do coração, acho que como a maioria aqui do meu canal sabe, é o time do Grêmio, é óbvio. Eu trago conteúdo de Grêmio, mas eu também gosto de assistir futebol, principalmente o bom futebol. E os clássicos sempre me chamam a atenção. E hoje tinha um clássico que era Vasco e Flamengo. E eu tinha que acompanhar esse clássico porque eu queria ver como é que tá vindo o Flamengo para esse ano e também o Vasco, que quase caiu no ano passado e se salvou na última rodada, mas que com algumas modificações aí promete que esse ano seja um pouco melhor. Lembrando que o Vasco é SAF, tem dinheiro para investir no futebol, assim como o Botafogo, que é SAF, e Cruzeiro também. O Vasco, que conta com um Payet, um camisa 10, ele é o pensador da equipe, aquele 10 clássico, mas esse ano ele perdeu 8 quilos, pois é, no final do ano pra cá, ele perdeu 8 quilos e aí, mais magro, ele promete entregar um pouco mais nessa temporada, assim como o próprio Vasco, que promete fazer um ano diferente também. Já, por outro lado, o Flamengo, ele conta com o acréscimo de De La Cruz, que tá fazendo apenas o seu quarto jogo, e também temos as ausências de Gabigol e Bruno Henrique, não do jogo, mas do time titular, porque os dois ficaram na reserva pelo comandante Tite. Começando a partida, o Vasco ele foi de certa forma sufocado pelo Flamengo no começo do jogo, pelo menos até mais ou menos os 30 minutos iniciais. Eles tiveram apenas uma oportunidade, o time do Vasco, mais clara, que foi na cabeçada do Verratti, mas que ela acabou indo para fora. Já o Flamengo, que abafava o Vasco na saída de bola, fazendo o Clube Cruz Maltino errar várias reposições de jogo. Pois é, errou. Não foi nenhuma e nem duas em que eles erraram a reposição de bola entre a saída da zaga para o meio-campo, ou por perderem mesmo a bola num passe errado, ou por roubarem a bola deles. Acabaram contando também com um problema do Flamengo, que foi bem recorrente na primeira etapa, que é a pontaria. Pois é, das várias tentativas, a maioria passaram longe de uma grande preocupação para o goleiro Léo Jardim. Dentre elas, as principais eu acho que foram a de Pedro mesmo. A não ser pelo chute de trás da linha do meio campo que o Cebolinha deu um susto na torcida do Vasco. Pois é, ele seria um golaço, aqueles gols de trás da linha do meio campo, sabe, aquele gol fenomenal, seria o gol do Cebolinha, não fosse por Léo Jardim, que é um bom goleiro, ele dá alguns passos para trás e consegue defender a bola próximo ao travessão. Na sequência, há quem diga que a cotovelada do David no pescoço do Gerson, pois é, ele meio que olhou o Gerson vindo, ele deu uma cotovelada, pegou no pescoço do Gerson, deveria ter sido checado no VAR para que um possível cartão vermelho fosse aplicado. E no meu ponto de vista, eu acho que ali era um cartão vermelho mesmo. Agora, a grande jogada da partida foi a cabeçada de Verratti, que bem posicionado e com uma noção absurda, ele deu um passo para trás e cabeceou no contrapé do goleiro do Flamengo, que ficou vendido no lance. O lance foi tão rápido que na hora eu achei que tinha sido gol, cara. Não fosse pelo lance milagroso de Léo Pereira. Pois é, o zagueiro do Flamengo foi absurdo. O Léo, ele conseguiu tirar literalmente em cima da linha, mas com a dificuldade de uma bola muito rápida. Sabe aquela cabeçada que ela parece um chute? Pois é, foi a bola do Verratti, foi uma excelente cabeçada. A torcida do Flamengo poderia facilmente comemorar o lance como um gol. Já no segundo tempo, o Flamengo, ele veio com um uniforme com a camiseta branca e tirou o uniforme tradicional. Isso porque aquele uniforme mais escuro, ele tava tendo um problema de contraste com o uniforme do Vasco, que é o uniforme preto. Já com a bola rolando, foi um jogo bem mais truncado e foi só desenrolar a partir dos 8 minutos com um lance na área do Vasco, em que o Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo, ele fez uma bonita puxeta, mas que passou por cima do travessão, mas levantou ali o suspiro da galera do Flamengo. Já a zaga do Vasco, muito consistente, cara. Sério, gostei muito. Medel, sempre presente, um dos principais nomes do time, que apesar do desempenho bom do Flamengo, eu senti o De La Cruz um pouco ansioso, ele estava errando algumas bolas que para ele seriam fáceis. Após um começo mais truncado, um lance inacreditável aconteceu, cara, num ataque do Vasco, que eu vou até colocar aqui porque vai ser muito difícil de comentar. Vejam o que foi esse lance absurdo. Mais uma vez, Rossi falha, Varela, Verratti, Léo, trave, Léo. E a bola acaba nas mãos do Rossi. Mas além, com a saída do Pedro e do Cebolinha, que foi bem discreto na partida, entraram Gabigol e Bruno Henrique. Na sequência, o Gabigol teve a melhor oportunidade até aquele momento, quando recebeu uma bola enfiada
perfeita do De La Cruz e na cara do Léo Jardim ele acabou perdendo o gol, mas aqui com alguns méritos pro Léo Jardim, que conseguiu com a ponta do pé tirar a bola. Naquele mesmo momento o bandeirinha já deu impedimento, mas no replay a gente pode ver que não estava impedido, então só bastava o VAR confirmar o gol caso tivesse entrado. Adson, um dos jogadores que entraram no Vasco e que fez a sua estreia nesse jogo, eu considero que ele entrou muito bem, quebrando as linhas do Flamengo. Ele é um canhoto, ele tem velocidade e com uma batida colocada ele quase guardou um golaço na gaveta. Mais tarde o Arrascaeta, pois é, de Arrascaeta, falei pouco, quase não falei dele aqui, mas ele fez uma partida consistente, regular Arrascaeta, mas que deixou para jogar mais no final, digamos assim, quando ele corta dentro da área do Vasco e o jogador do Vasco ele dá um tapezinho no pé de apoio do Arrascaeta e acaba que o juiz marca o pênalti direto. E no lance, no replay, a gente pode ver mesmo que o jogador do Vasco ele dá uma vacilada aí, porque ele encosta na ponta do pé do De Arrascaeta e aí, cara, ele só cai no chão mesmo e é pênalti. O Gerson, cara, é muito legal isso, porque os caras todos se conhecem há muito tempo, né? Ele rapidamente ele vai lá e pega a bola e bota embaixo do braço. Isso porque os jogadores do Vasco vão tudo abafar ele, vão começar a falar um monte de coisa pra ele, que é normal, todo time faz isso, que é pra tentar desestabilizar ele na hora de bater o pênalti ali. Só que daí, na hora da batida, quem aparece é o Gabigol pra bater. O que parecia uma retomada no bom momento acaba afundando de vez a expectativa gerada em cima dele, quando ele bate fraco no canto e para na grande defesa de Léo Jardim. Bom, a partir daí é praticamente o final da partida, fazendo o Vasco se manter na cola do Flamengo com 9 pontos, tabela do Carioca que está sendo liderada pelo Fluminense com 14 pontos. Bom, galera, aqui foi uma análise rápida do que eu realmente vi na partida, foi mais que uma narração do que eu vi mesmo e dos pontos que eu achei importantes. Eu considero o saldo positivo pro Vasco, porque o Vasco ele acabou tendo esse pênalti defendido no final do jogo, então um ponto saiu de bom tamanho, mas a melhor oportunidade, além do pênalti, é óbvio, uma das melhores oportunidades foi aquela daquele lance maluco dentro da área em que o Verratti ele quase consegue encostar a bola para dentro do gol e para mim seria um gol do Vasco que poderia sim ter mudado o rumo da partida. Bom, o que tu achou aí, torcedor vascaíno e flamenguista? Coloca aqui embaixo para mim e para quem gosta de futebol e acompanhou também, eu quero saber a tua opinião. Caso queira saber notícias, principalmente do Grêmio, mas de futebol, te inscreve aqui no meu canal, então ativa o sininho, eu trago vídeos todos os dias. Valeu e eu fui!